Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sou o diácono Luciano Carreiro, professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos extremamente gratos a Deus por ter nos dado esta oportunidade de trazer mais um subsídio das lições da CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Hoje temos a honra de apresentar a vocês a lição número 6, para adultos. Esta lição, que será ministrada no dia 6 de agosto nas EBDs, tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Desde já, gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe esta apresentação com seus amigos e se inscreva em nosso canal EBD Inteligência Artificial. O seu apoio é fundamental para continuarmos a compartilhar estes ensinamentos. Agradecemos sua participação e interesse em nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Texto áureo. O versículo de Gênesis 2:15 descreve como Deus colocou o homem, Adão, no jardim do Éden para cuidar dele. Essa passagem enfatiza a responsabilidade humana como cuidador da criação e estabelece a relação íntima entre Deus e a humanidade. O Jardim do Éden simboliza um ambiente de harmonia e perfeição, onde o homem deveria agir como um parceiro de Deus na preservação da natureza e no cuidado com o mundo ao seu redor. Infelizmente, a história bíblica mostra que o homem falhou em cumprir plenamente essa responsabilidade, resultando na queda da humanidade e na expulsão do paraíso. Apesar disso, o versículo continua relevante, destacando a importância da responsabilidade e cuidado com o meio ambiente, valores que devem ser mantidos até hoje. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Leitura bíblica em classe. Ruth capítulo 4, verso 7 ao 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois, hoje, testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate-já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. A masculinidade bíblica e seu papel na família cristã são fundamentais para o bom desenvolvimento espiritual e emocional dos membros do lar. A sociedade atual passa por um processo de desconstrução da masculinidade, o que pode impactar negativamente a funcionalidade da família cristã. É essencial voltar à palavra de Deus para compreender o que ela revela sobre a masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica tem suas raízes na criação divina. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, atribuindo-lhe responsabilidades especiais. Essa criação não foi acidental, mas teve um propósito divino definido para que o homem cumprisse o papel estabelecido por Deus na ordem estabelecida. Além disso, a masculinidade bíblica leva em conta a constituição biológica do homem, com suas características físicas e emocionais únicas. Essas particularidades não devem ser motivo de orgulho ou opressão, mas direcionadas ao serviço, amor e proteção da família e da comunidade. O papel do homem cristão vai além de ser um mero provedor financeiro. Ele deve ser líder espiritual e exemplo de integridade, honestidade, amor e compaixão para com sua família. O homem cristão é um servo de Deus, guiando sua casa segundo os princípios divinos, buscando o bem-estar de todos os seus membros e encorajando-os em sua jornada de fé.
Ao refletirmos sobre a masculinidade, sobre a perspectiva e a luz da Bíblia, somos chamados a voltar às Escrituras para compreender a vontade de Deus para os homens. Com base nessa sabedoria divina, podemos desempenhar nossos papéis com confiança, equilíbrio e dedicação, contribuindo assim para o fortalecimento da família cristã e a edificação do reino de Deus em nossas vidas e na sociedade como um todo. Palavra-chave: masculinidade. Característica ou particularidade do que é masculino. Qualidade da pessoa que apresenta um comportamento másculo, virilidade. Faremos agora uma análise sucinta dos tópicos e subtópicos da lição. Tópico 1. A masculinidade bíblica. Começaremos falando sobre a criação divina do ser humano. A passagem de Gênesis, capítulo 1, verso 1, e Atos, capítulo 4, versículo 24, ressalta que Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar, deixando bem claro que a origem do ser humano está ligada a um ato divino. Além disso, Gênesis 1 e 27 aponta que o ser humano ele foi criado com diferenciação de sexo, sendo homem e mulher, e que essa dualidade tem um propósito específico, o complemento mútuo na união conjugal e o desempenho dos papéis divinamente designados a cada um deles, conforme mencionado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12. O texto bíblico também destaca que o ser humano ele se diferencia das outras criaturas, como peixes, aves e outros animais que foram produzidos por Deus, segundo a sua espécie. Em contraste, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, o que é uma afirmação significativa sobre a posição especial e elevada do ser humano na criação. Em suma, o comentário sobre o texto reforça a perspectiva bíblica de que o ser humano é uma criação divina única, exclusiva, diferenciada das outras formas de vida e que possui uma conexão especial direta com Deus, por ser feita à sua imagem e à sua semelhança. Essa concepção teológica destaca a importância e o valor do ser humano na visão religiosa cristã. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação de Deus. Características da masculinidade. A Bíblia aborda especificamente as atribuições e responsabilidades associadas ao papel do homem na história e de acordo com sua constituição biológica. Quando Deus criou o homem, ele confiou a ele duas tarefas primárias e essenciais. São elas cultivar e guardar, conforme Gênesis 2, verso 15. Essas duas palavras resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Isso implica que a função de provedor e protetor são inerentes à natureza do homem. O apóstolo Paulo também reforça esse conceito quando ele afirma que cabe ao homem proteger sua esposa e família, além de prover-lhes uma vida digna, conforme Efésios 5, 28 ao verso 30. E ressaltado também que a masculinidade bíblica enfatiza o amor e o cuidado em relação à mulher, contrariando o conceito prejudicial de machismo que a inferioriza e a desonra. Nesse sentido, a Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade. É só conferir lá em 1 Pedro 3, verso 7. Portanto, a masculinidade à luz das Escrituras enfatiza a importância do homem assumir seu papel como provedor e como protetor, mas também destaca que isso deve ser feito com amor, cuidado, respeito pela dignidade da mulher. Quando o cristão busca a orientação na Bíblia, recebe uma visão mais equilibrada
e saudável do papel do homem na família e também na sociedade. Falaremos agora sobre a liderança masculina. A liderança masculina ressalta o princípio bíblico que atribui ao homem a responsabilidade da liderança, tanto na criação, Gênesis 1:26, quanto nas consequências do pecado, Gênesis 3:16. O versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 3, mostra a hierarquia estabelecida por Deus, onde Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O movimento feminista, considera esse modelo hierárquico como marxista e opressor para as mulheres. Mas o apóstolo Paulo apresenta uma perspectiva bem diferente. Ele enfatiza que o homem deve liderar a sua casa da mesma forma que Cristo lidera a igreja, o que implica em exercer a liderança com sacrifício e cuidado. O apóstolo também destaca que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja. Está lá em Efésios 5:25, parte B, sugerindo que a liderança masculina também deve ser fundamentada em amor e também em abnegação. Além disso, meus irmãos, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito, citado nos versículos bíblicos que apoiam essas qualidades. A gente pode conferir lá em Juízes, capítulo 6 e verso 14. Também 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10. Também vai lá em Neemias 6 e 11. E João 15, verso 12 e 13. Assim, a Bíblia ela defende uma perspectiva que valoriza a liderança masculina, sim, mas não de forma autoritária, opressora. Ao invés disso, essa liderança deve estar fundamentada em quê? Em princípios bíblicos como o amor, o cuidado e o sacrifício, visando o bem-estar e a harmonia dentro da família e também da sociedade. Sinopse: Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Auxílio ética cristã, a qualidade da paternidade. Recordo-me claramente do dia em que meu primeiro filho nasceu, 10 de agosto de 1963, uma noite de calor sufocante, no sul da Califórnia. Fazia tanto calor que levei minha mulher para um passeio na praia de Huntington. Tomamos a direção de volta para casa, a encalorada e poluída Los Angeles, já no meio da tarde. Após o jantar, enquanto nos acomodávamos em nossos finos lençóis, o trabalho de parto começou. E isso é tudo de que nos lembramos do ardor do sol. Minha esposa estava ocupada com outro tipo de dor, e eu estava tão nervoso que esqueci da minha. Aquela noite trouxe um dos maiores acontecimentos de nossas vidas. Deus nos dava nosso primogênito, uma bela menininha a quem demos o nome de Holly. Eu me lembro de tudo, até das cores da parede do hospital. Parece que foi ontem. Hoje, como avô de 6 crianças, é natural que meu verdadeiro tesouro, depois da minha conversão a Cristo, sejam os membros de minha família. Admito a ideia de que, se houvesse um incêndio, voltaria para pegar as fotos, o álbum de recortes, os cartões de aniversário e as notas. Sim, pelo amor que sinto por eles, Hughes, Quente e Disciplinas do Homem Cristão. Rio de Janeiro, CPAD, 2004, página .37. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas do ser humano. Segundo tópico, a erosão da masculinidade. Falaremos agora sobre apologia à homossexualidade. É fundamental deixar claro que a Igreja ama todas as pessoas sem distinção e não faz acepção de ninguém, seguindo o exemplo de Deus, que também não faz distinção entre seus filhos. No entanto, meus queridos irmãos e amigos, alunos, professores, a Igreja possui o mandamento de ser sal, de ser luz no mundo.
não se conformando com os padrões deste mundo, pois reconhece que o mundo está sob a influência maligna. Assim, não se trata de discriminar, mas sim de agir com amor enquanto assume seu papel de igreja neste mundo corrompido. Nos tempos pós-modernos, a ideologia de gênero busca legitimar a homossexualidade, negando características óbvias, filosóficas, físicas e biológicas, ao afirmar que os seres humanos nascem sexualmente neutros. Esse conceito, meus irmãos, não está alinhado com o entendimento presente nas Sagradas Escrituras, que afirma que Deus criou o homem e a mulher, estabelecendo uma concepção binária de gênero. A Igreja do Senhor Jesus não aceita que a identidade de gênero e a orientação sexual independam da anatomia do corpo, e isso leva a uma promoção de uma sexualidade antinatural. Esse cenário acarreta em uma crise de comportamento masculino no presente. Em relação à questão apresentada na revista Romanos 1, 26 a 27, fica aqui a importância de ler todas as referências bíblicas pertinentes, tanto as presentes na atual revista adulto, quanto outras que possam contribuir para o desenvolvimento e também explicação do conteúdo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é sua própria intérprete, o que justifica a apresentação de várias referências bíblicas. Destaco o trecho de Romanos 1, 26 e 27, que aborda a questão de fazer o que é contrário à natureza. Além disso, meus irmãos, é relevante mencionar a passagem de 1 Coríntios 6, versos 10 e 11, em que o apóstolo Paulo ele fala sobre categorias de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Entretanto, ele ressalta que algumas dessas categorias podem ser transformadas, como é demonstrado no verso 11, onde ele descreve que alguns foram lavados, alguns foram purificados e também transformados através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Por isso que é importante ressaltar que o maior milagre é a transformação, representado pelo primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho lá em Caná da Galileia, conforme João relata no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao verso 11. Esse mesmo Jesus continua operando, continua transformando nos nossos dias. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Abordaremos agora a responsabilidade negligenciada. A negligência na responsabilidade masculina é evidente devido à relativização da masculinidade e ao abandono do modelo bíblico. A verdadeira identidade masculina, que deveria estar, ligada à virilidade e à capacidade de prover e proteger a família, tem sido substituída por comportamentos vacilantes e inconsequentes. Podemos ver isso lá em Tiago 1:8. Alguns homens são incapazes de sustentar suas casas, não por falta de oportunidades de trabalho, mas por uma aversão ao esforço. A gente pode conferir Provérbios 21 e 25. Esse tipo de comportamento, o que é que ele faz? Ele leva a inúmeros desajustes familiares e também a divórcios. Um ponto importante a destacar é a referência a Gênesis 2:24, que mostra que um homem deixará sua família para se unir a quem? A sua esposa e formar uma nova família. Nesse contexto, é essencial que ele exerça a liderança espiritual nessa nova família, correto? Assim como Josué demonstrou em sua conhecida declaração, Josué 24:15, quando ele disse: eu e minha casa, veja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É crucial
compreender que uma pessoa que não pode sustentar sua própria casa não pode ser um provedor adequado. Estamos aqui enfatizando a diferença entre alguém que perdeu o emprego, mas está em busca de trabalho. Nós não estamos aqui generalizando, mas digamos que essa pessoa perdeu o emprego, mas está enviando currículo, está batendo nas portas em busca de um emprego. Mas também tem aquela que é preguiçosa mesmo e tem aversão ao trabalho. É importante notar que Deus é contra a preguiça, como a gente pode ver em várias passagens da própria Bíblia, incluindo a referência a Josué, mencionada anteriormente. Quando a gente vê também lá Provérbios 6:6, nos aconselha o quê? A aprender com a formiga, que trabalha diligentemente para se preparar para o futuro. Além disso, Paulo, ele afirma também lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 10, que aqueles que não querem o quê? Trabalhar, e façam o quê? Também não devem comer. É o certo. Portanto, é fundamental que as jovens não se envolvam com rapazes que não valorizam o trabalho. O trabalho, ele dignifica o homem. E também traz responsabilidade para prover suas futuras famílias. Pois isso vai de encontro o quê? Aos princípios bíblicos cristãos que Deus estabeleceu para a humanidade. Abordaremos agora o assunto crise de liderança. A crise de masculinidade tem resultado em homens incapazes de exercer liderança efetiva. Uma sociedade sem líderes competentes pode caminhar rumo à anarquia, como vemos no período do profeta Ezequiel, onde Jerusalém estava mergulhada na corrupção, mergulhada nas fraudes, nas mentiras, na opressão, na imoralidade, injustiça e também uma violência desenfreada. Ezequiel 22, do verso 2 ao verso 13. Deus, ele revelou a Ezequiel que uma das razões para o iminente julgamento era a falta de liderança. E ele buscava alguém que pudesse mudar essa situação. Ezequiel 22, verso 30. Atualmente, Deus ainda procura homens que possam assumir essa responsabilidade. A gente pode conferir 1 Reis 2, verso 2. Entendemos que a liderança, ela não é uma questão de mero poder, mas sim de influência. A sociedade tem reconhecido a importância da liderança servidora, o que já é um conceito bíblico, uma vez que Jesus, nosso Salvador, disse que veio para servir e não para ser servido. Ele é nosso exemplo maior, é nosso modelo em todas as coisas da nossa vida. A ausência de líderes competentes pode levar a uma situação bastante caótica, como ilustrado no livro de Juízes, onde há um ciclo de pecado, opressão, clamor por ajuda, levantamento de juízes para libertar o povo, seguido por um retorno ao pecado. O livro também termina destacando a falta de reis e a ausência de liderança, resultando em uma sociedade em que cada um fazia o que bem queria. Juízes 21 e 25. No período do profeta Ezequiel, a crise de liderança era uma das causas do juízo iminente de Deus. Deus, ele procurava por alguém que pudesse ocupar essa posição e fazer o quê? A diferença. Ezequiel 22 e 30. Essa busca por homens de caráter e liderança ainda acontece em nossos dias atuais. Um exemplo de masculinidade bíblica, a gente pode trazer como exemplo Boaz, que representa um símbolo de liderança virtuosa em várias áreas de sua vida. Ele é um exemplo inspirador de como a masculinidade pode ser vivida de forma alinhada aos princípios cristãos. Portanto,
É essencial que os homens compreendam a importância da liderança virtuosa, influente e servidora em suas vidas, seguindo o exemplo de Cristo e outros personagens bíblicos, como é o caso de Boaz, para impactar positivamente suas famílias e também a sociedade. Terceiro tópico: Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Abordaremos o primeiro ponto, modelo de generosidade. Boaz, ele é um exemplo notável de masculinidade bíblica, demonstrando generosidade e responsabilidade em suas ações. Ele era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Podemos ver isso lá em Ruth 2, verso 1. Após perder seu marido e filhos, Noemi ficou com apenas uma de suas noras, a moabita Ruth, que também era viúva e sem filhos. Ruth 1, verso 3, 5 e 16. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ruth 2, verso 3, verso 5 e verso 6. Ao saber da atitude nobre de Ruth em apoiar sua sogra, Boaz a tratou com grande generosidade. Está registrado em Ruth 2, 11 e 12. Ele a abordou com ternura, a protegeu de qualquer assédio, providenciou alimentação e a favoreceu durante toda a colheita. As Escrituras Sagradas ressaltam o papel do homem em relação à sua esposa e também a seus filhos, enfatizando a responsabilidade de instruir, de guiar pelo exemplo bíblico, conforme Provérbios 22 e verso 6. Pais devem ser modelos a serem seguidos pelos seus filhos, ensinando não apenas por palavras, mas também por ações, por testemunho dentro da sua própria casa. O relacionamento entre sogra e nora nem sempre é retratado de forma positiva, não é verdade? Mas o exemplo de Boaz, o exemplo de Ruth, Noemi, mostra uma relação respeitosa e generosa entre ambos. Muitas vezes, a intromissão de parentes na vida do casal pode ser também uma causa de problemas no casamento. A gente pode ver, quando pegamos aquelas 7 principais causas de divórcio no Brasil, são mencionadas, incluindo a ingerência dos pais também ou parentes na nova família. De acordo com a lei, uma viúva sem filhos poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Apesar da generosidade de Boaz, Noemi e Ruth ainda enfrentavam grandes dificuldades. Boaz, ele é um exemplo notável de masculinidade bíblica, demonstrando generosidade e cuidado em suas ações. Ele trabalhou no campo e, ao perceber a dedicação de Ruth para com sua sogra, tratou-a com carinho e generosidade, mesmo diante das dificuldades. Boaz demonstrou como um homem compassivo, como um homem de caráter deve agir, deve dar exemplos. Modelo de responsabilidade. Boaz, ele é um modelo de responsabilidade exemplar. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, ele estava ciente de que o direito pertencia a um parente mais próximo. Ruth 3, verso 12 e 13. Movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz apresentou o caso aos anciões, conforme em Ruth 4, verso 1 e verso 2. Durante a audiência, ele explicou que as terras estavam à venda e que quem as comprasse deveria casar-se com a viúva Ruth. Ruth 4, verso 4 e 5. O parente mais próximo que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e desposar Ruth, tornando-se assim o provedor e protetor da família. Ruth 4, verso 6, verso 9 e 10.
Com a aquisição da propriedade e o casamento com Ruth, Boaz gerou Obed, o avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Ruth 4, verso 13 ao 16. Mateus, capítulo 1, verso 5, verso 6 e 16. Portanto, Boaz é um símbolo de masculinidade exemplar, demonstrando responsabilidade em suas funções como marido, como pai e como líder. Seu bom caráter e senso de responsabilidade são evidentes no compromisso que ele assumiu com Ruth e com Noemi, buscando agir de maneira correta, no momento adequado e de acordo com a lei. Ele também demonstrou liderança ao conduzir o caso perante os anciões, buscando uma solução justa e honrosa para aquela situação. Além disso, o relacionamento respeitoso entre Boaz e Ruth, nós podemos destacar a importância do compromisso e da proximidade no casamento. O casal gerou Obed, cuja linhagem chegou até Davi e finalmente a Jesus Cristo, enfatizando a relevância desse modelo de responsabilidade e liderança em uma linhagem tão significativa. As lições de Boaz são aplicáveis em diversos aspectos da vida humana, incluindo a importância de um bom caráter, responsabilidade nas ações, liderança justa e cuidadosa, e compromisso amoroso também. Essas qualidades tornaram Boaz um exemplo inspirador de masculinidade em seus papéis como marido, como pai e como uma liderança exemplar. Seu caráter exemplar e seu relacionamento com Deus são fundamentais, tornando ele um modelo de responsabilidade e liderança para todos nos nossos dias. Chegamos à nossa conclusão. Deus, em sua criação, estabeleceu 2 gêneros para o ser humano, masculino e feminino, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Assim, a diferenciação dos sexos é um princípio estabelecido pela criação divina, Gênesis 2 e 23. A masculinidade, portanto, compreende um conjunto de atributos e funções intrínsecas ao homem. A desmasculinização, por sua vez, ocorre quando há uma inversão dos papéis do homem em relação à sexualidade, liderança e cumprimento de suas responsabilidades.